Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito prazer aqui começar essa manhã com convidados tão especiais e dar oficialmente aberta a segunda edição do Speakers aqui da Greens. A gente está muito feliz aí de estar conectado com vocês e já começo aqui o dia agradecendo para todo mundo que está assistindo a gente no canal nosso no YouTube. Muito bacana, a gente sabe que as agendas estão cada vez mais difíceis nesse tempo de pandemia. Então, quem está conectado com a gente aqui, fica os agradecimentos da Greens. Depois eu vou apresentar os nossos convidados aqui, mas já agradeço de antemão a participação de todos que estão aqui, são parceiros, são clientes, são empresários, empreendedores, e acho que o Brasil está precisando muito disso, principalmente nesse momento, para poder superar todos os desafios aí que a pandemia tem trazido para a gente. Aproveito também para agradecer pessoas que estão nos bastidores, né, e fazem tudo isso aqui ser possível. Então, quero agradecer a Natália e todo o time da Blues, que está conectado com a gente aqui também. O time da Blues ajuda a gente em todo o desenvolvimento, né, das plataformas, para que a gente possa transmitir ao vivo e depois cuidar de toda a parte de operação. Agradeço a Carol também, que é a nossa head de operações aqui na Greens. É meu braço direito para tocar esse projeto aqui. Tem muita gente que está envolvida para que a gente possa conectar todo mundo, né? Agradeço os meus sócios, PH Gomes e o Marcelo Cofani, que estão aqui nos ouvindo, estão mandando mensagem aqui já para a gente. E, enfim, todo mundo da Greens e da Blues que está conectado, todos os nossos parceiros, nossos clientes. Hoje virou moda fazer live, está todo mundo fazendo. A gente foi pioneiro nesse formato, logo no começo da pandemia, e a gente vem trazendo sempre temas que são relevantes, né, para os nossos clientes, para os prospects e para a gente mesmo aqui na empresa, para que a gente possa sempre estar nessa pegada de crescimento, de evolução e de aceleradora, que é o nosso principal conceito. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal. O tema principal aqui é sobre empreendedorismo, né, por isso essa mesa aqui repleta de empreendedores. Eu me entrei para esse time aí não faz muito tempo, faz menos de um ano. A minha carreira foi sempre em grandes agências internacionais, e passei para esse time de empreender. Fui convidado pelo PH e pelo Marcelo, meus sócios aqui. Não faz nem um ano, então eu estou aprendendo muito. Tem muito desafio, tem muita coisa que a gente só aprende na prática, né? A gente pode ter estudado nas melhores escolas, ter tido contato com os melhores clientes, mas quando você, de fato, veste a camisa de empreendedor, né, e no meu caso aqui de empreendedor e CEO, é que você, né, tem a real noção ali das coisas que precisam ser feitas, né. Nesses 10 meses, eu acho que tem um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo juntos, né, eu como empreendedor, e com certeza esses resultados fazem com que eu me sinta mais confortável de ter chego no modelo de realmente fiz a escolha correta, né, de empreender, né, nesses 10 meses aí, mais ou menos, que eu estou aqui na Greens, né, acho que nós tivemos um resultado muito bacana, né, de negócios. Eu queria falar muito rapidamente alguns para vocês aqui, né. Então, a gente foi recentemente escolhida pela Believe, é uma plataforma de transmissão de conteúdos cristãos, a maior plataforma que tem no Brasil. A gente vai cuidar de toda a comunicação deles. A gente também começou o trabalho com o Coco Bambu. A gente é responsável pela comunicação do Coco Bambu hoje no Brasil. O Coco Bambu é a maior rede de restaurantes do país. A gente também foi escolhido pela Heineken para criar projetos especiais e projetos criativos aí para eles. A gente também passou a atender e a ser sócio da Money Money, está aqui representada pelo Marcos, aqui logo mais eu vou apresentar ele e todos os convidados para vocês. A Money Money é uma startup no setor de investimentos, conecta uma ponta, o empreendedor, né, o dono do negócio, com a outra ponta, que é o investidor, pessoa física. É um modelo de negócio novo, muito legal. Convido a todos vocês a conhecer aí, moneymoneyinvest.com.br. A Mustela, que é um dos maiores clientes aí que tange no segmento da dermocosmética, né, principalmente para mães e bebês. É a marca líder no mundo, uma marca francesa que também faz parte do nosso portfólio, que tem muito orgulho de atender. A gente atende e lançamos, né, fomos escolhidos para lançar Nesfit, que é o iogurte. Nesfit é uma joint venture entre a DPI e a Nestlé, né? Então aí as maiores empresas que fabricam iogurte no mundo.
Pizza Hut, que já era nosso cliente, mas a gente aumentou a nossa participação, a gente fez a primeira exportação de campanha brasileira para a América Latina, né? A gente teve o prazer também de ter conseguido conquistar aí o maior resultado de performance do mundo, maior venda de sales, né, da pizza aqui no Brasil, e esse resultado foi o maior do mundo, então motivo de muito orgulho. E para finalizar, a gente também foi escolhido para lançar o Tom, que é uma joint venture entre o Grupo Globo de Comunicação e a Estônia. O Caio está aqui, vai contar um pouquinho mais desses desafios aí para a gente. A gente tem muito orgulho de ter feito parte desse projeto, está fazendo parte desse projeto. E por último, a gente também lançou agora na sexta-feira uma startup do Grupo JBS que chama O Boi, é um transporte aí específico para esse segmento aí agropecuário da cadeia de bovinos no Brasil. Então tem muita coisa que está dando certo aqui na Greens. Com certeza isso é fruto dessa parceria que a gente tem com os clientes, né, dessa proximidade que a gente tem, e esse conceito a gente tentar fazer diferente, de tentar fazer um modelo que é menos agência de propaganda convencional, que é um modelo de acelerador, onde a gente está focado nos resultados dos clientes. Bom, quero começar aqui apresentando nossos convidados de hoje. Queria primeiro apresentar o Luciano Santos. Luciano, hoje, ele é diretor de vendas do Facebook Brasil, mas o Luciano tem uma carreira aí de mais de 22 anos no mercado digital, então ele passou só pelo UOL e só pelo Google antes de ingressar aí no Facebook. E além dessa carreira corporativa dele, para quem acompanha, né, o perfil Luciano Responde, ele é um dos vou chamar de empresário aqui, tá, Luciano? Os empresários que está ajudando as pessoas a conhecerem seus pontos fortes, ajudando a carreira das pessoas, né? E ele está, além de tudo, ele é colunista da HSM, né? Na coluna que se chama de Divã Corporativo. Então, o Lu está com a gente aqui. Luciano, muito obrigado por ter aceito o convite de participar com a gente, e tenho certeza que você vai trazer muitas coisas legais aí para todo mundo. Prazer, Fábio. Obrigado você aí e todo o time da Greens. Primeiro, parabéns aí por todos esses accomplishments, né? Tudo isso que vocês conseguiram conquistar aí, né? Acho que tenho certeza que essa lista estava resumida. E muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo incrível hoje. Muito legal. Queria apresentar o nosso segundo participante de hoje, que é o Alisson Paese. O Alisson é uma pessoa que eu admiro muito. Já admirava antes até de entrar na Greens. E o Alisson é empreendedor, ele é fundador do canal, posso chamar aqui de talvez o maior canal de empreendedorismo do Brasil, é o canal Fora de Série, né, que basicamente mostra histórias de pessoas, né, que possam inspirar outras pessoas através de seus valores, realizações, sonhos, etc. Né. O Alisson também é cofundador da plataforma de empreendedorismo Start SE, né, uma escola de negócios aí que tem mais de 77 mil alunos no Brasil. E antes de cuidar dessa carreira mais empreendedora aí, ele foi sócio executivo da XP Investimentos e também trabalhou durante muito tempo na plataforma de novos negócios ali do portal Infomoney. Então, Alisson, prazer estar com você aqui com a gente também hoje, e tenho certeza que você vai agregar muito para esse bate-papo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. Parabéns aí pela lista aí de vitórias e clientes que você falou no início aí. Muito legal. Eu gosto muito da Greens e torço sempre. Tamo junto. E, cara, ansioso pelo papo também. Acho que vai ser muito bacana. Obrigado. Vou apresentar nosso terceiro convidado de hoje, é o Caio Fiuza. Caio é, sem dúvida, um dos clientes que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que eu mais aprendi na minha carreira, em um curto espaço de tempo. Então, Caio, é um prazer dividir essa mesa com você. Acho que você é um cara brilhante, tem um mindset de negócio que acho que tem muito a ver com o mindset que a gente quer imprimir aqui. E o Caio, ele tem uma carreira bastante empreendedora. Ele foi fundador da Visagio Consulting e também do Institute of Engineering Management. E antes disso, né, o Caio, na verdade, nessa carreira de consultoria dele, né, desde 2002, ele trabalhou em mais de 80 projetos de consultoria em todos os tipos de segmento, então, de mineração, a farmacêutica, varejo, etc. Né? E hoje, ele é sócio da Stone e ele é CEO do Tom, que é uma joint venture muito bacana
que já começa como uma unicórnio brasileira, né? Tem 2 sócios aí muito grandes, o Grupo Globo de Comunicação e a Stone, e ele criou, né, junto com todo o time lá, uma empresa focada no que eles chamam lá de autônomo profissional, né, que são pessoas que estão nas ruas e, aliás, estão sofrendo muito nessa pandemia, né? Então, a empresa tem como missão apoiar e dar suporte para esse pequeno empreendedor, né, e todos os desafios de crescimento, somado a esse desafio adicional aí do Covid, que ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Então, ele vai trazer um panorama desse cliente, né, desse público, que eu acho que é extremamente importante para a nossa economia. Caio, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar com a gente também aqui. Fábio, prazer estar aqui. Sabe que com a Greens a gente tem uma parceria já desde o início do Tom, desde antes do início do Tom. Obrigado aí, cara, pelo elogio, obrigado pelo convite, obrigado a poder conviver com vocês aqui nesse momento, poder debater com um time de feras que está aqui. E acho que vai ser muito rico. O debate vai ser bem bom. Obrigado, Caio. Queria apresentar também para vocês aqui o Marcos Travassos. O Marcos é cliente nosso aqui também é amigo e fundador de uma startup nesse momento de confinamento, de Covid, né? O Marcos é CEO da Money Invest e ele vai trazer para a gente um panorama muito, muito bacana de como é que é empreender nesse momento, né? Trazer uma startup, né, nesse momento. E o Marcos é um cara que sempre foi obcecado, né, por disseminar o conteúdo financeiro, mas de uma forma não técnica, né, dar o acesso para as pessoas a esse investimento e dar um acesso de uma forma diferente, não da forma convencional nos bancos. Lógico que ele aprendeu isso muito durante a carreira inteira dele, aí, de mais de 25 anos trabalhando no mercado financeiro, passou pelas maiores instituições financeiras do país, né, internacionais também. Né? Então, essa experiência que ele aprendeu lá, ele com certeza aprendeu muito como fazer e como não fazer, e está trazendo isso para a Money Invest. Né? E o Marcos tem uma carreira muito legal, ele é pós-graduado na GV, né, e pela The University of Chicago School of Business. Então, ou seja, tem uma experiência também de conhecimento internacional que ele vai compartilhar com a gente. Marcos, é um prazer estar com você aqui também nessa mesa. Tenho certeza que você vai trazer muito ensinamento aí para a turma. É um prazer meu, Fábio, demais colegas aí, pô, muito legal estar nesse time, estar junto com esse time de feras, e eu que durante muitos anos fui um representante convicto da economia tradicional, migrei para essa nova economia e vejo vocês aqui como os grandes representantes da nova economia. Falar de nova economia é muito legal, a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando, vai ser muito bacana, e agradeço de novo o convite aí, Fabião, vamos conversar. Obrigado. Bom, então só explicando rapidamente aqui para vocês como é que vai ser a dinâmica, né? A gente vai começar com o Luciano vai contar para a gente um overview de mercado, né, sobre o ponto de vista dele, o que está acontecendo, alguns números, alguns exemplos muito legais que ele trouxe aqui para dividir com a gente, com vocês. Depois, a gente vai seguir uma ordem, né, de participantes, começa pelo Alisson, em seguida o Caio e depois o Marcos, de aproximadamente 10 minutos cada um, onde a gente vai convidar os participantes aqui a trazerem o ponto de vista deles sobre o que está acontecendo nas empresas e o ponto de vista pessoal também deles. Então, eu vou ser o mediador, então o mediador tem o papel de apresentar todo mundo e também tem um papel que é mais chato de ficar olhando o tempo, falar, pessoal, tem que segurar aqui, tem que ir para lá e tudo mais, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma mesa muito rica aqui, muita informação legal aí para a gente compartilhar. Então, agradeço de novo a todo mundo que está assistindo no nosso canal no YouTube, ao vivo. A gente está com mais de 200 pessoas aí já assistindo o conteúdo. Também convido a todos que quiserem, né, se sentirem à vontade, colocarem seus comentários ou enviarem dúvidas ali direto no nosso canal. Também está aberto já. E desejo aí a todos vocês uma boa live, espero que vocês possam aproveitar bastante. A gente tentou fazer um formato que seja bem produtivo para aproveitar realmente a agenda de todo mundo, a agenda dos nossos convidados e tudo mais. Então, Luciano, queria começar por você, vou passar a bola para você começar esse dia aí, trazendo o seu ponto de vista, trazendo alguns exemplos aí interessantes para a gente. Boa, obrigado, Fábio. Eu vou colocar aqui a apresentação no ar, só me confirmem aí se vocês estão vendo certinho.
e já mando bala aqui. Tá tudo certinho aí, né? Tem que só colocar no meio da apresentação, que daí fica... Perfeito. Perfeito, boa. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Né, obrigado pela apresentação. Né, eu sou Luciano Santos, eu sou diretor de vendas hoje no Facebook Brasil. Né, vendo aí os meus colegas aqui, todos os currículos, né, que esse cara está fazendo aqui no meio desses feras empreendedores. Eu brinco que, além da minha vida corporativa, eu sou um empreendedor do conteúdo, né, o Fábio já falou um pouquinho. Eu escrevo bastante sobre educação corporativa, um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre comportamento, o que está acontecendo agora, sempre com um olhar um pouco da experiência e das tendências. E além disso, né, apesar de eu não empreender só com conteúdo, eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai teve 9 irmãos, os 9 empreenderam na vida, ou empreendem ainda, os que estão vivos, incluindo ele. Então, é um mundo que é muito conhecido para mim, que eu adoro bastante, e eu digo que está presente no meu DNA e que um dia eu vou acabar indo para lá também. Mas sobre o tópico de hoje, eu vou falar aqui uns 10, 12 minutinhos sobre o que a gente está vivendo agora. Né? O mundo aí parece uma cena de filme, né, de um filme hollywoodiano, que não dá para acreditar, né? O mundo foi aí, tá passando por uma pandemia, por uma coisa que a gente nunca viu antes. E eu vou contar um pouquinho hoje sobre 3 perspectivas. Eu vou falar um pouquinho sobre o que mudou. Então, eu vou trazer alguns dados de uma pesquisa que o Facebook fez logo no começo da pandemia. Nada que vocês não estejam observando, vocês vão perceber que é muito do que a gente acha, a gente está experimentando no dia a dia. Eu vou contar um pouquinho do que eu vi, que eu acho que nunca aconteceria antes, se nunca aconteceria se a gente estivesse passando pelo que a gente está passando agora. E vou contar um pouquinho no final sobre o que eu acho que vai acontecer agora e mais para frente. Então, acho que todo mundo já deve ter recebido aí diversos memes sobre a situação atual, né? Eu acho que o mais famoso é aquele, né? O que acelerou a transformação digital na sua empresa? Vem lá CTO, CMO, CEO, diretor de inovação e coronavírus marcadinho. E é verdade, né? Eu gosto muito dessa charge aqui que eu recebi, né? Que as empresas sempre postergando, sempre colocando ali a transformação digital para depois, para um projeto futuro, para uma coisa que não precisa ser feita agora, né? Aqui a pessoa falando, ano que vem a gente se preocupa com um projeto de transformação digital. Eu já escutei isso de verdade de um cliente, porque isso não vai afetar a gente agora. E aí veio o Covid-19, veio o coronavírus e colocou tudo isso abaixo, né? Ele vem desafiando aí o nosso modo de vida, tanto pessoal quanto profissional, e drasticamente no profissional. E o que mudou, né, com isso tudo que está acontecendo? Então, a gente já vinha numa transformação digital gradual no Brasil, né? A gente sabe que a gente está um pouco atrasado quando a gente olha outros mercados, quando a gente olha o mercado americano, a maioria dos mercados europeus, a gente sabe que a gente tem muito ainda a conquistar. Mas o que está acontecendo agora vem acelerando isso. Da parte de comportamento, então, uma das coisas que a gente descobriu na nossa pesquisa, e essa pesquisa é do que a gente chama de Facebook IQ, tá? Para quem tiver mais curiosidade para saber, coloquei o endereço aqui na tela, pode tirar um print, é bem fácil, facebook.com/IQ, Igreja Queijo, tá? Você pode acessar lá, tem uma série de insights sobre comportamento e por aí vai. Então, o que a gente descobriu bem no comecinho da pandemia, fazendo uma pesquisa aí com mais de 1.500 pessoas? Que o WhatsApp e as redes sociais, aqui eu estou falando de Facebook e Instagram, são os meios de comunicação mais utilizados em todos os períodos do dia, nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, as pessoas estão lá no WhatsApp, elas estão nas redes sociais, elas estão lendo, elas estão querendo se informar, elas estão se comunicando e por aí vai. A gente sabe que isso é verdade. As pessoas têm procurado muito informação na nossa família de aplicativo também sobre o que comprar, o que consumir, né? 24% das pessoas buscam informação sobre o produto nesses meios, é algo também que a gente descobriu através de perguntas. Principalmente agora com as medidas de distanciamento que a gente está vivendo, né, as pessoas estão mais em casa, 37% dos brasileiros estão pesquisando mais produtos online e 28% estão fazendo mais compras online, né? A gente viu, de todas as indústrias que estão sofrendo, muitas delas, tem algumas que estão crescendo e o e-commerce é uma delas, vem crescendo bastante por causa desse comportamento que a gente viu e está experimentando no dia a dia. E apesar de menos recursos financeiros, né, 59% das pessoas que a gente entrevistou afirmam que já tiveram algum tipo de prejuízo econômico. 59% das pessoas já tiveram algum tipo de prejuízo econômico e 57% delas têm muito receio de perder emprego. Apesar disso, essas pessoas vão continuar consumindo, a gente sabe disso, e cada vez mais online.
Tá, e qual que é o pano de fundo que eu coloquei aqui? Então, a gente sabe que as pessoas estão mais online, estão mais nas redes sociais, estão mais conectadas, estão comprando mais, estão consumindo mais. Tá? Então, esse é o pano de fundo que é bom continuar a conversa hoje. E o que eu vi até agora que não acontecia antes? Tá? Então, eu vi coisas incríveis. Da minha vida pessoal, ao redor da minha vida pessoal, dos clientes que eu converso, das agências que eu converso. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Né? Eu vi um conglomerado de educação migrar mais de 100 mil alunos de um modelo presencial para um modelo online em uma semana, né? Que é uma coisa que acho que nunca foi feita antes com essa ferocidade. Eu vi a maioria das pequenas empresas do meu bairro, né, ali ao meu redor, adotarem o digital como um novo canal de vendas, principalmente o WhatsApp, né, massivamente o WhatsApp. Né. Eu vi grandes varejistas inovarem em um mês o que eles não tinham feito em um ano ou anos até, pela necessidade que eles estão tendo agora. Né. Eu vi empresas tradicionais jogarem aí o livro de regras no lixo e tomarem decisões que seriam impensáveis no passado. Né. Eu vi aí autonomia, ou dar autonomia de algumas empresas, criar vários tipos de inovação e vice-versa, na inovação da autonomia. E eu vou trazer alguns exemplos mais para frente. E o primeiro exemplo que eu queria trazer aqui, né, que eu falo que a gente viu a explosão do e-commerce no Brasil, a aceleração disso, né, que ela já ia ser natural, mas ela está mais rápida ainda por esse comportamento das pessoas ficarem em casa, estarem mais no digital. Mas uma outra coisa também que vem explodindo é o que a gente chama de C-commerce, né, que é o conversational commerce, que é o comércio através da conversa, WhatsApp, Messenger e algum outro aplicativo de mensageria. E aqui eu trouxe um exemplo de um restaurante que é aqui pertinho de casa, o Rodó, inclusive para quem está aí na Vila Madalena, tá, e adora e quer experimentar o melhor picadinho que existe, tira a print dessa tela também, que eles são excepcionais. E o Jorge, eu conheço ele, o proprietário, ele sempre foi uma pessoa que teve muita relutância em utilizar o digital, porque ele tinha ali a clientela dele, ele gosta ali do tete-a-tete, de atender as pessoas, só que ao baixar as portas, porque a gente está, né, no distanciamento social agora, ele foi obrigado a fechar, por lei, ele se viu obrigado a abrir novos canais de vendas. E um canal de venda novo que ele abriu, que é o único que ele teve por muito tempo, foi o WhatsApp. E não só o Jorge, né? O Jorge, a costureira do lado, a farmácia que eu consumo, os 2 mercadinhos que eu consumo também, todos eles foram obrigados a inovar. E todos eles migraram, porque a gente chama de e-commerce, para esse comércio da conversa, utilizando o WhatsApp. Foi muito interessante ver isso tudo acontecer, porque foi muito rápido e foi uma maneira foi a única maneira e uma maneira muito inteligente deles preservarem parte do faturamento que eles tinham antes. Tá, aqui eu conversei esses dias com o Jorge, né, ele falou que ele precisava fazer alguma coisa para se manter de pé, porque ele não quer fechar o negócio dele. E por isso ele está explorando o WhatsApp, agora ele reabriu, mas a gente sabe que as coisas vão demorar muito tempo para voltar como elas eram anteriormente. Um segundo caso que eu queria trazer para vocês é um caso público, que é das Casas Bahia. Né, eles também, né, a Via Varejo, eles foram obrigados a fechar as portas também, né, do dia para a noite, né, que tem uma frase muito legal do CEO da Via Varejo, que ele fala que ele podia ou sentar ou chorar, ou eles podiam se reinventar, né, ou eu sento, choro ou me reinvento. E o que eles fizeram com essa campanha Me Chama no Zap? Eles também utilizaram o WhatsApp, eles abriram um novo canal de vendas pelo WhatsApp, mas de uma maneira muito inteligente, através das lojas e através dos vendedores das lojas. Então, os vendedores das lojas, eles operam o WhatsApp e eles conversam com os consumidores e tiram dúvidas, têm essa proximidade, enviam especificações do produto e fazem a venda. Né? E fechando as portas e adotando esse novo canal de venda, que era algo impensável para eles antes, eles conseguiram preservar 20% do faturamento de todas as lojas fechadas. 20% do faturamento de todas as lojas fechadas. Ou seja, eles previam que eles iam perder 70% de tudo, mas conseguiram preservar uma fatia importantíssima para um negócio do tamanho que eles têm. Eles começaram com 1.000 vendedores, depois expandiram para 7.000 vendedores, e numa entrevista que o CEO deu, ele falou que com certeza absoluta, essa foi uma grande modificação que eles tiveram a fazer, que foram forçados a fazer, mas que é algo que eles vão carregar com eles e vão levar também para o pós-pandemia, né? Que é um exemplo super legal aí, mostrando que em todos os desafios a gente é obrigado a inovar, obrigado a fazer coisas diferentes, e algumas dessas coisas elas permanecem, e ele já falou aí que isso vai permanecer para ele. É um caso super legal, se vocês quiserem pesquisar mais, joga no Google, que tem bastante informação. Os 2 últimos casos que eu vou trazer agora, esses não são abertos ainda, tá? Então por isso que eu não vou falar o nome das empresas, mas esse aqui é um que
que eu achei dos mais espetaculares até agora, e depois eu vi que outras 2 franqueadoras fizeram algo parecido. Qual que era a problemática dessa empresa? É uma empresa que tem centenas de franqueados, que também foram obrigados a fechar as portas por tudo que a gente está vendo, e eles precisaram pensar em maneiras diferentes de conseguir atingir os consumidores. E tinha um agravante aqui. Eles tinham uma data sazonal no meio disso tudo. Então, no meio da pandemia, eles tiveram uma data sazonal, no qual tem um pico de venda de produtos, um produto perecível, e eles estavam com muito medo que eles fossem perder essa data sazonal e que eles fossem perder todos os produtos, né? Eles achavam que eles iam vender aí 30%, 40%, talvez num cenário muito positivo, 50% do que eles venderiam se nada do que está acontecendo tivesse acontecido. E o que eles fizeram? Qual que foi a grande inovação, né? Eles literalmente jogaram o livro de regras na lata do lixo. Eles eram uma empresa que eles centralizavam toda a comunicação da marca, eles decidiram abandonar esse processo, que era um processo muito importante para eles. Eles empoderaram todos os franqueados a utilizarem as marcas, criando seus próprios Instagrams, redes sociais, canal de WhatsApp e por aí vai. Deixaram esse franqueado comunicar com os seus consumidores e fazendo isso, abrindo mão dessa comunicação, dando autonomia para os franqueados, eles conseguiram chegar numa marca de mais de 90% da meta deles, mesmo com tudo que a gente está vivendo. Acho que esse é um dos casos mais sensacionais que eu vi até agora, em como a pandemia forçou uma empresa a inovar, dar autonomia para os seus parceiros e conseguir atingir um resultado tão fantástico como esse, algo que seria completamente impensado antes do que a gente está acontecendo. Eu adoro esse caso porque ele mostra que a inovação ela tem que vir, às vezes, na marra. E o último caso, ele é bem interessante também, porque ele aconteceu com múltiplos clientes que eu trabalho, tanto da parte financeira quanto da parte imobiliária, né? Esses tipos de clientes, eles são muito dependentes do ponto de vendas, né? As imobiliárias, né? Em ter lá o stand, mostrando o apartamento, né? E algumas empresas de crédito e outras financeiras também ali no ponto, né? Para atender a pessoa, para mostrar os produtos e por aí vai. Já são empresas que estão bem digitalizadas, elas têm ali, né, os seus e-commerces, aplicativos, etc., mas que também dependem desse fluxo né, offline, das pessoas entrarem nos pontos de venda para poder ter uma grande parte das vendas e uma grande parte do faturamento acontecendo. Elas dependem disso. E o que essas empresas fizeram? Né? Do dia para a noite, elas foram obrigadas a pegar todos os seus consultores, analistas, essas pessoas que estão na ponta com o cliente no dia a dia, e treinar, a gente ajudou como parceiro, treinar essas pessoas todas a utilizar a mensageria, principalmente o WhatsApp, para poder preservar essa parte do business, essa parte do negócio. Eles não podem estar ali no quiosque mostrando, mas eles montaram ali alguns apartamentos virtuais, alguns produtos virtuais, e colocaram uma pessoa mais importante, que era aquela que tinha ali o contato no dia a dia, no WhatsApp para atender os clientes e fechar os negócios, e com isso conseguiram preservar grande parte dos faturamentos que iam ser perdidas pelo fechamento das lojas. Acho que isso foi o que eu vi até agora, né? Acho que nesse momento aí de grandes dificuldades, grandes inovações e quebra de paradigmas acontecendo, e o que eu mais gosto disso tudo é que provavelmente, não só para essas empresas e esses casos que eu trouxe agora, mas para outras também, são coisas que vão perdurar, são caminhos que vão continuar. E para fechar aqui, para o Fábio não ficar bravo comigo, que eu estou estourando o tempo quase, né? O que eu acredito agora, com tudo isso que eu vi, né? Com o que está acontecendo, com todos esses casos que eu venho acompanhando, com os clientes que eu venho falando, com as agências que eu venho interagindo, e por aí vai. O que eu acredito? Eu acredito que a gente vai ter um tempo bem difícil pela frente, a gente não pode passar maquiagem nisso, né? A gente sabe sim que vai ter um aumento de desemprego, a gente tem empresas que não vão conseguir passar por isso, vai ser uma consequência do que a gente está vivendo agora, mas eu acredito fielmente que quem abraçar a transformação digital, quem dá autonomia para os seus times e para os seus parceiros, quem quebrar esses antigos paradigmas, aceitar, sabe, pegar regras que eram de ouro e abandonar essas regras, vai sair do outro lado muito mais fortalecido. E não só as grandes empresas de qualquer tamanho. Se elas conseguirem mudar essa mentalidade, aplicar isso, se beneficiarem do digital, mudarem as regras do jogo, elas vão sair do outro lado, sim, mais fortalecidas, independente do tamanho delas. Eu acredito nisso bastante. Tá? É isso que eu tinha para esse começo agora. Eu continuo aqui para as nossas conversas e para o nosso bate-papo. E agora eu vou devolver para você, Fabião. Vai lá.
Luciano, obrigado, cara. Tem muita coisa que você colocou aqui que eu particularmente acredito também bastante. Eu acho que essa questão da aceleração digital, né? Isso eu acho que aconteceu em todos os negócios, né? E até a questão de mudar algumas questões, como, por exemplo, trabalhar em home office, né? Se alguém chegasse, né, em qualquer empresa, a partir de amanhã você vai ter que trabalhar em home office, provavelmente a gente ia ter um caos mundial, né? Pessoas iam estar indo no RH reclamando, etc. O confinamento acelerou muito isso e provou que é possível, sim, trabalhar à distância, né? E eu acho que não é uma coisa que deve perdurar para sempre. Eu acho que a gente vai ter que achar o equilíbrio, né? Nem 100% em casa, nem 100% no escritório. Mas isso trouxe uma abordagem mais humana, né? Uma vez que você consegue ficar com a sua família, né? Curtir muito mais ela e continua trabalhando. Aliás, eu acho que também não tem ninguém que esteja trabalhando menos que quando estava fisicamente no escritório. Eu acho que as pessoas estão me dizendo, e eu posso dizer também no meu ponto de vista, eu tenho trabalhado mais, mas tenho aproveitado mais esse tempo. Então, acho que esse ponto de vista que você trouxe, Du, foi bem bacana, e esses exemplos também, né, exemplos transformadores. Queria pegar esse gancho e passar a palavra para o Caio. Né? O Caio, como a gente falou ali no início, né, já tem uma carreira empreendedora, mas empreendeu no Tom, ali na joint venture entre a Globo e a Stone. Começou, né, a gente praticamente lançou a campanha semanas antes ali da pandemia, né, teve que se reinventar, né, criou iniciativas, inclusive, além do Tom, dentro do Tom, para poder converter, né, poder pegar esse cliente de uma forma diferente, como você bem disse também, Luciano. Muitas empresas, muitos pequenos empresários, muitos autônomos tinham uma resistência de vender online ou tinham uma resistência de ir para esse segmento, né, mas né, todo mundo fechou as portas, não tem mais ninguém na rua, né, caiu significativamente o movimento nas ruas e nos comércios, e esses autônomos, esses empresários, pequenos empresários, tiveram que se reinventar também. Então, Caio, passo a bola para você agora, para você contar um pouquinho desse desafio aí, também, seu ponto de vista sobre isso. Então, Fábio, cara, engraçado, né? Porque nós lançamos a nossa empresa no dia 1º de março. 1º de março a gente foi público. Aquele comercial bacana do Fantástico lá, uma super repercussão. E menos de 3 semanas depois a gente vinha para um cenário de fechamento de comércio, fechamento de rua. Cara, a primeira impressão naquela hora foi assim, caramba, e agora, né? Batemos no muro, porque estamos querendo vender um negócio que não tem demanda, aparentemente não tem demanda. E o que nós fizemos ali, naquele momento? Primeira iniciativa, e isso assim, é uma coisa que eu recomendo a todo mundo, tá? Primeira coisa que você faz quando você está com muita dúvida do que você vai seguir é fala com o teu cliente. E aí a gente começou uma campanha assim, interna muito pesada de conversa com o cliente. Mas, cara, falamos com muita gente da nossa base. Eu não sei se nós falamos pessoalmente com milhares, mas quase com milhares provavelmente. E não era uma conversa drivada por um e-mail enviado com uma resposta padrão esperada. Não, era conversa de fato. Pega o teu time de atendimento e coloca para ligar para as pessoas, coloca o time da liderança e vai ligar para as pessoas. E o que a gente percebeu ali naquele primeiro momento, né? Primeiro momento a gente percebeu o seguinte: o cara, ele não tem problema com a nossa máquina, mas ele, do mesmo jeito que a gente meio assim não sabe o que vai acontecer, ele também não sabe. Só que nós temos muito mais recursos e coisas que nós podemos fazer. Ele não tem. O nosso cliente não tem. E aí o Fábio falou bem que o cliente autônomo profissional, que é a base do Tom, muitas vezes ele é um empreendedor por necessidade. Ele não escolheu empreender, mas ele foi levado a empreender por condições da vida. E esse cara, eu tenho um respeito muito grande por todo tipo de profissional, né? Mas esse especificamente eu tenho muito respeito. E quando a gente vai fazer um atendimento para ele, é pensando na importância que o nosso trabalho tem para ele, em primeiro lugar. E aí, quando nós começamos a ouvir que a dificuldade do cara não era usar a maquininha, e sim não ter o que vender, porque a maioria deles trabalha na rua, nós nos vimos diante de um cenário que, assim, cara, a gente tem que criar um produto novo. Não importa se nós lançamos uma empresa com um determinado objetivo claro com um produto,
mas nós precisamos sim criar um produto novo. E aí nós começamos a criar esse produto em abril e lançamos ali no finalzinho de abril, foi público em 1º de maio, que é um produto que a gente chama de renda extra. E na verdade nós colocamos algumas marcas, as nossas maquininhas, a marca da Sky e algumas outras possibilidades para o próprio cliente revender. Então é mais ou menos o seguinte, o cliente do Tom ou não do Tom, o autônomo, que quiser baixar o nosso aplicativo e se inscrever numa lista, não custa absolutamente nada. Ele se inscreve numa lista e a partir dali ele começa a revender os produtos de maneira digital, como o Luciano frisou bastante. Hoje em dia, você até pode ter a opção da venda física, e ela continua muito importante. Mas não ter a opção do digital é um negócio que te fecha muitas portas. E nós começamos a ir para a rua com o discurso do renda extra. Cara, a adesão da base foi enorme, assim, o pessoal ficou super feliz. E ao mesmo tempo que nós lançamos o renda extra, nós começamos a perceber que o próprio cliente começou a se adaptar com o cenário de pandemia. E engraçado, mas hoje, praticamente 4 meses depois do fechamento, ali no finalzinho de março, o que eu percebo é que dos clientes do Tom, a maior parte já entendeu como é que faz com a pandemia. Esse papo de novo normal, eu não sei se é um novo normal ou antigo normal, mas o fato é que o cliente já entendeu e já está usando, e já está vendendo, já está gerando grana, já está conseguindo girar sua família, tá? Gerando renda para sustentar a família. Isso é um negócio bem importante. O resumo do que eu queria dizer é assim, num cenário como esse, absolutamente impensado, que é um cenário de uma pandemia, não dá para imaginar isso antes, vale muito a resiliência, sem dúvida alguma, de você não desistir. Vale muito o aspecto de ir a fundo no problema e, no caso, ouvir a necessidade do cliente e se adaptar a essa necessidade do cliente. Mas, acima de tudo, cara, tem que ter uma coragem tremenda para você botar a tua capa de super-homem e sair na rua todo dia vendendo, e isso a gente tem que elogiar no brasileiro que empreende, porque, por necessidade ou não, esse cara é um puta de um herói, entendeu? Concordo, Luciano, é isso aí, cara. É coragem mesmo, sim, porque não é a pandemia que vai vencer o cara vai levar o dinheiro dele para casa, ele vai dar o jeito dele de vender. O nosso papel aqui, como Tom, é sempre dar o máximo de auxílio possível e sempre estar perto do cara. Se tiver algum problema, resolver muito rápido, tá? Porque os problemas acontecem, mas o empreendedor brasileiro tem uma característica de coragem que é louvável. Acho que assim, isso é um negócio que ficou muito, muito visível agora nessa pandemia. Cara, é muito bacana esse teu ponto de vista, porque eu acho que assim, eu tive o prazer de acompanhar, né, os momentos dessa pandemia, até fisicamente no Rio de Janeiro, e tem uma coisa que a Stone, como companhia, e o Tom, evidentemente, na minha visão, tem como diferencial, que é a abordagem humana, né? Pô, podia mandar um e-mail para a base? Podia mandar e-mail para a base, mas vocês ligaram para as pessoas, vocês tiveram uma abordagem muito corajosa, que a Stone em si, acho que teve sempre esse posicionamento até publicamente com o governo de ser a fonte ali, a empresa próxima do empreendedor, né? Ela publicamente veio e comunicou isso. Mas a abordagem humana que eu acho que é muito válida, e vou pegar um gancho no que o Caio falou para depois passar para o Alisson aqui, de ligar para as pessoas e ver o que você está precisando, né? E eu acompanhei, Caio, até se me permite aqui, alguns casos que vocês e vende o quê? Vende bolo. A gente vai comprar, então, 10 bolos de vocês aí. Isso tem um valor para o negócio absurdo, porque a pessoa vai trocar depois de maquininha para quê? Não vai trocar nunca, né? Porque naquele momento onde precisava, tinha uma empresa ali séria, né? E uma grande empresa, né? Quando você é uma empresa pequena, é fácil de fazer isso. Agora, fazer uma base aí de mais de 60 mil pessoas é muito difícil, né? Então, eu acho que essa abordagem, ela é uma abordagem muito válida, e é por isso que, imagino eu, que são os principais fatores de sucesso da Stone e vocês estarem alcançando esses resultados aí em Tom. Então, parabéns, concordo muito com essa postura aí de empreender. No Brasil, empreender é muito difícil, né? Tem a questão fiscal, tem a questão da legislação, tem os desafios diários. O país, né, precisa de
de um boost econômico, né? A gente achava que a gente ia começar a ver esse boost agora. Felizmente, o Covid trouxe aí para dar um pause nesse boost de crescimento. A gente teve PIB aí com um crescimento de dois dígitos. Talvez a gente tenha, historicamente, a única vez na história, um PIB, uma deflação, né, de 2 dígitos negativos, né? Mas espero que a gente não passe por isso, mas alguns institutos, alguns bancos já preveem esse cenário. Mas passando aqui a bola, pegando esse ponto aí, eu acho que o humano que é tão importante hoje também, né? Essa empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? Pensar na pessoa, pensar no cliente, não pensar só na empresa ou no lucro, etc. Então, eu queria pegar esse gancho e passar a palavra aqui para o Alisson. Parabéns de novo aí, Caio, pelo discurso e pela iniciativa. E aí, Alisson, você é um cara que eu sou fã há muito tempo, né, do canal em si, porque o que é? Para quem está empreendendo, né? No meu caso, eu contei para vocês que estou há 10 meses aí empreendendo, mas quando você está naquela dúvida de se vai empreender ou não, você precisa buscar a inspiração de quem já empreendeu, né? Então, o canal Fora de Série, ele traz essa bagagem, né? Porque você consegue ver ali como é que os empresários, como é que as pessoas que tiveram, porque certamente o Guilherme no XP não começou a empresa com a maior investimento do país, né? Por sinal, ele conta bem essa história, começou numa salinha que tinha 10 pessoas, depois teve que reduzir para 4, né? Porque teve uma crise ali que teve que mandar 6 embora. E vocês aqui também tiveram isso, né? O Caio, desde sempre, né? Se formou praticamente e foi para a carreira empreendedora, né? O Luciano, a gente está brincando aqui que ele tá com essa carreira empreendedora de coach aí, né? E o Marcos também fez todo esse lado. Mas aqui, Alisson, eu acho que o canal traz para a gente a possibilidade de conhecer e se inspirar com outros líderes, né? Com certeza, esse ponto de vista traz mais segurança para quem não empreendeu ainda, né? Então, eu queria passar a bola para você aí, para você contar um pouquinho dos desafios aí do canal, de tudo, desde o começo, como é que você fez, como é que você está vendo também, né, o empreendedorismo nesse momento de confinamento, e deixar agora a palavra com você aí. Obrigado, Fábio. Então, tem tantos pontos de vista para falar, né, que eu fico até um pouco em dúvida, e uma coisa que eu falei dias atrás foi, quem não mudou de opinião algumas vezes nessa pandemia está mal informado, né, porque a gente tem tanta informação e pontos de vista acontecendo que fica difícil ter uma... E mesmo a gente, né, falando com tantos empreendedores, falando com tantos líderes e ouvindo, a gente teve esses dilemas, até para dentro também do negócio, né, assim, o fato da gente gerar conteúdo, a gente é empreendedor também, então a gente não tem só geração de conteúdo, tem a consultoria, outras coisas. Então a gente tem o desafio de, além da gente superar os nossos desafios, que são diários, a gente tem que ainda transformar isso e traduzir isso num conteúdo para apoiar e inspirar outras pessoas, que é exatamente isso que você falou, né? Que é dar esse suporte, ser esse guia no meio de um caminho que a gente também está traçando, né? A gente não tem as respostas, todas elas, mas a gente, obviamente, está no meio de caminho entre essas pessoas que já têm um determinado sucesso, determinadas vitórias, e as pessoas que estão começando e tentando encontrar os próprios caminhos. Então, assim, cara, resumindo, assim, o que eu acho e o que a gente fez, assim, a gente, no começo da pandemia, na primeira semana, a gente não fez nada diferente porque a gente queria entender o que ia acontecer, né? Eu acho que é um ponto importante, assim, dar um contexto verdadeiro para as coisas. Então, a gente esperou, e óbvio que não tem que esperar, tem gente que está até hoje esperando, né? E isso é uma bela de uma cagada, mas eu acho que um começo, uma semana, 2 semanas ali foi saudável. A gente entendeu e viu que ia ter muita oportunidade da gente produzir mais conteúdo, de fazer mais interações com a nossa audiência, mas ia ter que ter contexto, né? Então a gente entrou e mergulhou no contexto da pandemia, não fingiu que isso não estava acontecendo, mas desde o dia 0, sempre olhando para o lado otimista, oportunidade, enfim, pontos positivos que tem nesse momento, assim, eu que vim do mercado financeiro e convivo até hoje e estudo muito isso, assim, a gente em 30 anos no Brasil teve inúmeros triggers como esse da pandemia, claro que esse tem um efeito especial, mas a gente teve eventos catalisadores a todo momento. A economia do país em 30 anos aconteceu de tudo, ela é muito rica. Se você olhar em países desenvolvidos, o Brasil tem em 30 anos tem uma história completa de modelos econômicos, enfim. Então eu acho assim, em todos esses momentos, em todos esses momentos aconteceram
E as pessoas passaram por isso, o empreendedor passou por isso. Quando eu falo com os empresários brasileiros mais antigos, os clássicos, eles não têm, enfim, a opinião deles não mudou quase em nada. E claro que eu estou descontando aqui o efeito saúde, tá? Estou falando só de business, tá? Quando eu conversei com eles agora, novamente na pandemia, nenhum deles demonstrou nenhuma diferença em relação ao que eles já viveram, o que eles já passaram. A gente tem momentos. Então, o que a gente tentou fazer é, beleza, vamos considerar esse cenário e vamos mostrar para as pessoas o que elas podem fazer e como elas podem agir em relação a isso. E aí a gente tem um desafio atual, que eu acho que é a grande diferença, que é o empreendedorismo deu uma glamorizada, né? Virou muito palco nas redes sociais. E isso gera uma confusão tremenda nas pessoas, né? Que as pessoas veem só o palco, 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 e aí elas querem empreender e no dia 1 já tem o palco. E não conhecem os bastidores e nem fazem ideia do quanto demora esse bastidor. Porque mesmo negócios digitais que parecem que surgiram do dia para a noite, demoraram lá seus 5, 6 anos, só que no tempo atual, 5, 6 anos vale 30 anos da década passada industrial, né? Então, a gente tem um desafio que as pessoas não têm essa visão, essa clareza. E isso, claro, é um perigo para quem quer empreender. O Caio falou que o empreendedorismo por necessidade é muito forte, ele é predominante, principalmente em quem vive de diária, né? Que são essas pessoas, principalmente que a Tom se relaciona. E aí o meu ponto de vista em relação a essas pessoas é que elas nunca pararam, nunca absorveram o conceito de pandemia como a gente que fica estudando e observando de casa e, enfim, tendo vários... Elas não tiveram essa possibilidade, porque elas precisaram, desde sempre, vencer o dia pelo dia seguinte. Então, eu acho que essas pessoas, de fato, elas continuaram. E aí essas iniciativas como a do Tom, a de outras, são muito boas e muito pontuais para esse momento. A gente vai para uma outra camada, que são as micro e pequenas empresas, que representam 98% da produção, da geração de empregos, enfim, do Brasil. Esses caras, a grande maioria, tinha normalmente 28 dias de caixa. Não tem cara com 6 meses de caixa, cara que fez o Back to the Basics, Abílio Diniz, não tem. Os caras estão lá se ferrando lá e com 1 mês de save e olha lá. Esse cara já se ferrou há 3 meses atrás, entendeu? Sim, não é agora. 3 meses atrás esse cara já teve esse grande problema. E aí o que eu acho é, sim, tem um impacto que vai gerar desemprego, que vai gerar quebra de empresas, que vai ter que já aconteceu, está acontecendo, mas esse cara tem que se apoiar de fato em incentivos do governo, em buscar o crédito feito um maluco. A gente sabe que o crédito na propaganda da televisão ele é bem acessível, na prática ele não é. Então essas pessoas têm que lutar por isso, se agarrar, enfim, fazer a gestão na companhia, fazer o básico, etc. E a gente tem as grandes empresas, essas estão surfando a onda, né? Eu acho que o Luciano trouxe um case aqui, que era um case que não sei quem está acompanhando, mas o da Via Varejo, que ela está surfando uma super onda, porque ela... E aí uma coisa só que eu queria... Eu conheço de perto a gestão da companhia e acompanho, assim, eles já vinham fazendo uma super transformação. Então a pandemia, na verdade, foi catalisador, foi combustível no foguete desse cara, entendeu? Assim, ele já vinha fazendo esse movimento, ele já estava defasado em relação à Magazine Luiza e à B2W em relação ao potencial de digitalização. E agora o cara está surfando uma onda com 8 bi de caixa, fez uma oferta de mercado. Assim, o perigo desse cara é ele consolidar todo o mercado, entendeu? Então as grandes companhias estão super bem, obrigado. E quem não consegue surfar essa onda é por má gestão, não é pela pandemia. Simples assim, dessas empresas que estão estabelecidas e com caixa, etc. Cara, então, visto tudo isso, assim, que é um pouco da minha opinião, assim, a gente está tentando ajudar o cara que de fato está trabalhando, ele quer, enfim, levar mais crescimento para o negócio dele, como executivo, como funcionário, quer levar uma mentalidade de empreendedor, quer levar soluções de empreendedor, que também foram catalisadas agora. E para o cara que já empreende é tentar, de fato, ser um apoio ali, porque a gente sabe que empreender é um processo muito solitário, né? Assim, o empreendedor, ele vive sozinho, ninguém apoia o empreendedor. Nem as pessoas mais próximas apoiam, né? Porque, obviamente, ele gera risco, né? Então, as pessoas não querem que você fique num lugar que tem muito risco. Então, a sua esposa, seus irmãos, seus pais vão sempre ser lá o ponto crítico, etc. Então, o empreendedor ele é muito solitário. E a gente, com essa geração intensa de conteúdo, quer, de fato, tá dando esse suporte, sendo esse guia, falando, cara, é foda mesmo, é difícil, a gente aqui sofre igual. Pô, eu nem todo dia tô empreendedor, cara, assim, tem dia que eu, tipo, agora nessa fase da pandemia, eu tô vários dias de saco cheio, de ter que produzir, sentar, cansado, tudo misturado, família em casa.
Cara, então assim, eu também sou um desses caras, então a gente se sente confortável para falar sobre isso, sabe? Porque a gente está falando do que a gente vive. E, cara, então é basicamente isso. E o Fora de Série está crescendo bastante também, né? De fato, as pessoas estão consumindo mais, estão shiftando mais a atenção delas para conteúdo, para crescimento pessoal, desenvolvimento. Tem conteúdo a dar e vender todos os tipos, preços e meios. Não tem desculpa para isso também para ninguém. Cara, e é isso. E na parte de consultoria nossa também está super bem, porque as empresas que, como o Luciano falou, demoraram para fazer tiveram esse déficit de gestão, de não enxergar um potencial de mercado, que não é troca de mercado, né? É expansão do seu mercado. As empresas ficam falando de on para off. Não, mas você continua de off para on, mas você continua com o off e expande no on. Então, essa confusão. Tem muita confusão, cara. Assim, o que eu vejo, Fábio, sinceramente, a gente senta para fazer umas consultorias, falar com empresas de todos os tamanhos, tem muita confusão, sabe? Do que é o quê, quem é quem, o que eu faço e não posso fazer os dois ao mesmo tempo. Então eu acho que esse amadurecimento ele é positivo nesse sentido, assim. Todo mundo, uma coisa que agora vai ganhar muito valor em empresas que não tinha, por exemplo, é o trabalho das equipes criativas, equipes de marketing digital, etc. Essas pessoas, quando a gente fala em autônomos que criam produtos digitais, etc., pô, esses caras ganham muito dinheiro, são muito fortes. Mas dentro de empresas e grandes empresas, eu já vi isso e vejo muito, pessoas marginalizadas, entendeu? Bota aí os caras aí, deixa eles seguirem aqui o nosso guide aí, nos apresentarem algumas ideias às vezes, e às vezes vão dar um dinheirinho para ele. Sim, tem um tratamento absolutamente desprezível. E agora esses caras estão entendendo a importância, porque eles viram que não dá para improvisar no digital, né? Vai de qualquer jeito, não dá, tem que ir com estrutura. Mesmo o trabalho do offline, é outra coisa que eu sempre falo, né? As pessoas têm uma visão de que ficou marcado que no digital tudo é mais fácil. Esse negócio ficou marcado desde lá de trás, né? Na internet é mais fácil. Cara, e não é zero mais fácil, assim. Na verdade, a única diferença é que você tem dados antes que conseguem te ajudar você ir consertando o seu caminho quando ele acontece. Fora isso, é igual offline, dá um trabalho desgraçado fazer qualquer coisa no digital, talvez até mais. Então as pessoas também precisam acordar para isso. E agora que as empresas estão olhando para isso, elas vão ver e falar assim, puta, realmente, fazer um post não é só ir lá e publicar, precisa fazer uma pesquisa, tem que ter uma equipe pensando, tem que entender de audiência, tem que entender, dá uma trabalheira. Então, resumindo tudo, eu falei 300 coisas aqui, mas resumindo, cara, eu acho que o momento é oportunidade máxima e, de fato, a gente vai ter uma perda para algumas pessoas que eu acho, sinceramente, olhando só business, é natural, assim, os mercados, eles oscilam muito e a gente tem oscilações no desemprego, empresa quebrando sempre por má gestão. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar mais para o lado positivo, de fato, até para ajudar essas pessoas, né? Assim, se a gente tiver fomentando, crescendo, investindo, o cara que perdeu o emprego lá vem trabalhar aqui, etc. E assim, por aí vai. Eu acho que é uma salada normal que acontece, mas a gente tem, obviamente, os olhos do mundo nisso agora, né? O que é bom também que a gente vê a injeção de grana que vem por aí, né? Por que o mercado financeiro não está sentindo? Porque todos os Estados Unidos, principalmente, e todos os outros países abriram mão de falar assim, vamos injetar grana para a economia não parar. E é isso, cara. A saúde econômica vem disso, dinheiro na mesa. A gente só precisa facilitar. Aí onde o mercado brasileiro precisa amadurecer como chegar no micro e pequeno e no autônomo essa grana, esse crédito, né? Assim, como sair dos 5 bancos que controlam o crédito no Brasil e ir para as fintechs, ir para outras empresas e chegar nesses caras sem burocracia, de forma rápida, acessível, considerando o contexto, né? Porque não tem contexto hoje. O cara vai pedir um empréstimo, ele está endividado, é óbvio. Que empreendedor que não está endividado, ele não consegue empréstimo, então não tem contexto. As fintechs conseguem dar contexto. Enfim, eu acho que é um pouco por aí assim a nossa visão, cara. Mas a gente está super otimista, bombando e super disponível para apoiar e incentivar o empreendedorismo. Alisson, obrigado pelo teu ponto de vista aí, sincero. Eu acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo também bastante, né? Tá todo mundo se desafiando, porque não é só a questão do empreender ou ser você é executivo, trabalhar naquela empresa, você tem um monte de desafio pessoal, né? Você está em casa, com a família, né? No meu caso, tem uma filha de 5 anos, né? Então, assim, volta e meia ela aparece nas ligações, né? Ou ela não tem a vontade, que a gente espera às vezes que ela tenha, né? Ela tem a vontade dela, né? Então, se para a gente é difícil já de administrar, né, esse processo de lives, fica o dia inteiro conectado, né, e até mais do que antes,
imagina para as crianças, né? Então, a gente também tem esse desafio. Você falou uma coisa importante aí sobre empreendedorismo, né? Que a gente está vendo isso acontecer na prática, né? E eu sinto, assim, no mercado publicitário, tá? Eu trabalho no mercado publicitário há 20 anos, mais ou menos. Eu tenho visto uma migração muito grande dessas pessoas, que às vezes são talentosas na empresa, né, na agência, e estão vendo que elas, fora da agência, elas ganham mais dinheiro, mais visibilidade, elas fazem as coisas que elas querem fazer. Então, eu perdi muita gente, eu particularmente falando, algumas pessoas trabalharam diretamente comigo na minha equipe, que não estavam saindo para ir para uma outra agência, né? Estavam saindo para abrir seu negócio. E alguns deles, inclusive, não tinham a ver com a comunicação efetivamente. Mas o que aconteceu? Elas aprenderam a olhar o consumidor trabalhando com comunicação, e ao olhar para isso, elas entenderam que elas poderiam criar negócios, poderiam empreender. Então isso pode ser num curto prazo, estou perdendo essa pessoa super talentosa, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz, porque médio e longo prazo, essas pessoas estão descobrindo novas vocações, elas estão trazendo um oxigênio para a economia, pessoas talentosas, inteligentes, etc., que certamente vão ajudar, né, o país a criar, né, essa cultura empreendedora. Eu acho que o Brasil não tem uma cultura empreendedora. Eu acho que a gente, na escola, eu tive a oportunidade de me formar em universidade particular, depois eu fiz pós e MBA em universidade pública, né, tive a oportunidade depois de fazer vários cursos internacionais, e aí você vê a diferença, né, no ensino no Brasil e ensino fora, para a vocação que é estimulada, especialmente nos Estados Unidos, é estimulado o empreendedorismo. Aqui a gente tem pouco estímulo, né? E aí eu quero pegar um gancho para passar a bola para o Marcos, aqui da Money Money, que é justamente essa questão do crédito, né? Porque eu também já vi vários vídeos aí no portal do Fora de Série, né? E tem lá o guia básico do empreendedor. Não, você tem que ter 6 meses de caixa. É maravilhoso, no livro fica lindo, né? Tem livros, inclusive, maravilhosos que falam sobre isso, né? Mas, assim, na prática, como é que você faz para gerar 6 meses de caixa? Você acabou de abrir um negócio, está crescendo o negócio. A gente é um exemplo disso, né? A gente cresceu o negócio muito, a gente cresceu aí quase 5 vezes do ano passado para cá, mas você não consegue gerar todo esse caixa, né, num curto espaço de tempo. E aí você precisa de apoio. Pergunta se o Itaú, se o Safra, que são os bancos que a gente trabalha, tem essa facilidade aí de crédito. Não tem. A garantia aí que é a garantia dos sócios, né? Então, ou seja, não é para a empresa, pouco importa, Greens ou qualquer outra empresa. Não quero ver meus Fábio, quero ver seu patrimônio, PH, quero ver seu patrimônio, Marcelo. Aí, dependendo do seu patrimônio, né, pode ser que talvez a gente possa te oferecer uma linha de crédito que é tipo, né, 10% do seu patrimônio. Estou falando números reais, tá? Então, assim, o que eu faço com isso aí? Não faço nada, né? Não consigo investir na empresa. A gente teve sorte, vou colocar sorte entre aspas, porque eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho. Mas a gente foi acelerado pelo Google e pela Ace, né? E o Google e a Ace, eles não deram dinheiro pra gente, mas eles deram conhecimento. Eles aceleraram muito a gente em conhecimento, né? Então, treinou nosso time muito melhor. A gente e no Facebook é a mesma coisa, a gente é preferred no Facebook, né? Uma das empresas de comunicação que mais cresce no Facebook no Brasil, né? E a gente cresce certamente mais até do que as internacionais, porque lá já são grandes, então para crescer é mais difícil. Então, em termos percentuais, em termos de vezes, a gente cresce mais que eles. Mas tem uma questão aí importante, que para você começar um negócio, ou quando você tem um negócio pronto, mas você precisa escalar ele, né? Depois você já tem um framework organizado, precisa escalonar ele, você precisa de investimento, né? Então, eu queria pegar esse gancho e, ao mesmo tempo, passar a bola para o Marcos, né? Que criou uma startup exatamente para ajudar nesse sentido, né? A economia, ajudar empresários de um lado e ajudar pessoas que querem investir e querem ter uma rentabilidade melhor, né, do que uma renda fixa com CDB aí que não paga nem 0,5% ao mês, né? Então tem oportunidade de investimento lá, para quem conhece a plataforma, que chegam a ter 2 a 3% de rendimento no mês, 20 e poucos por cento ao ano de rendimento. Então, ou seja, uma alternativa boa para os dois lados. Então, Marcos, queria pegar esse gancho, te agradecer também por ter aceito o convite de fazer e queria passar a bola para você
como é que a Money Money enxerga tudo isso? Como é que você, como empresário, como executivo, durante muitos anos trabalhando no mercado financeiro, como é que você enxerga tudo isso? Não, legal. Bom, primeiro, tive 3 aulas aqui já, ouvi coisas interessantíssimas, anotei algumas aqui, e daria para falar de muita coisa. Mas primeiro ponto, que eu já falava quando eu era executivo de bancos, no Brasil não existe project finance. Ninguém financia projeto no Brasil. O que é financiar um projeto? É pegar a ideia lá do Fábio, que queria montar Greens, e falar, entra com a ideia que a gente entra com financiamento. Pegar a ideia do Caio de montar o Tom, do grupo lá, e falar, entra, a gente vai entrar com financiamento e você entra com a ideia. Isso que é o project finance, isso não existe no Brasil. Agora que as fintechs, existem algumas de crowdfunding, que estão vendendo equity, aí a CVM regulou aí essa atividade e começa a existir isso. Mas te falo uma coisa, Fábio, quando eu comecei a montar a Money, eu te confesso que, imagina, um cara que viveu a vida inteira no crédito, eu em nenhum momento pensei, vou precisar investir 100 mil reais, 200 mil reais, 2 milhões de reais. Eu sempre pensava o seguinte, se o negócio for bom, o dinheiro vai aparecer. Ou seja do meu bolso, de um sócio, de um smart money, ou eu vou permutar todas as necessidades da empresa e a coisa vai acontecer. Na prática não é bem assim, mas é bom pensar desse jeito, isso te impulsiona. Mas, falando de empreendedorismo como um todo, primeiro, otimismo acima de tudo. Empreendedorismo e pessimismo não combinam. Se o cara acorda todo dia, putz, vai dar errado, será que vai? Cara, vai dar errado, se você pensar assim. Então, primeira coisa, vai dar frio na barriga, vai ter medo, às vezes vai ter que recuar, mas tem que ser sempre para frente. E eu costumo tentar ter um otimismo consciente, obviamente, não é acreditar em sonho, é entender as nossas limitações, o que está dando errado, e a beleza de uma startup, de uma empresa pequena, é que você consegue pivotar 3 vezes por dia, que é falando no jargão aqui das startups, né? Pivotar, mudar a direção. Acho que o Luciano comentou um pouco sobre isso, e a digitalização, essa nova vida digital, possibilita isso para a gente. Então, eu com os meus sócios aqui, colegas, a gente às vezes muda a estratégia da empresa no meio do dia, falou, isso aqui não está dando certo, vamos fazer diferente. Pequenas coisas ou até grandes coisas. Bom, o Alisson estava comentando do crédito aqui, né? Então, primeiro, não tem Project Finance no Brasil. Se você vier com uma ótima ideia, fica tranquilo que você não vai conseguir dinheiro pela ideia. Agora, de novo, esse novo mundo que se abre, talvez você consiga. Mas isso não é comum na nossa vida, na nossa atividade. O que as fintechs podem fazer por essas empresas que estão começando? É entender o crédito de uma maneira diferente. Eu costumo dizer o seguinte, eu fiquei 25 anos em bancos, né? E os bancos ainda dão crédito do mesmo jeito que davam há 100 anos atrás, que é a história da indústria bancária. É ver se o cara tem patrimônio, qual é a garantia, quer dizer, é uma coisa muito conservadora. Não que não tenha que ser, mas o jogo mudou, principalmente no Brasil. Até há pouco tempo atrás eu estava numa reunião de grandes empresários já no pós-carreira, caras aposentados, ex-banqueiros, me convidaram para falar sobre a Money, e um deles, que é um cara bem conhecido, não vou citar aqui o nome dele, mas um cara bem conhecido, brilhante, levantou e bateu palma depois que eu fiz a apresentação. Falei, não é possível, né? Eu acho um negócio bacana, mas não tanto assim. Aí ele falou, Marcos, é brilhante o que você está fazendo, só que a sua inadimplência vai ser de 20%. Então, não pare em pé a tese. Falei, você começou me deixando super feliz, agora me deixou triste. Falei, posso combater o teu argumento? Falei, claro. Eu falei, olha, você jogou futebol em campo de campo esburacado. Você vivia num mundo de hiperinflação, instabilidade política, jurídica. O Brasil é um país ainda muito confuso. Eu jogo em Campo Gramado. A Selic é 2,25. O Brasil, por mais que tenha vários problemas, ele tem uma economia grande, importante, que vai continuar existindo. Então, as coisas são diferentes do que aconteceu nas últimas décadas, do que acontece hoje. Imagina se, vou falar popularmente, cara, das maquininhas, né, esse mundo das maquininhas.
Imagina se seria possível surgirem companhias como a Stone, como a Tom, numa taxa de juros de 20% ao ano, de 25% ao ano. É muito difícil, é muito complexo empreender e investir nesse ambiente. Porque se você tem algum dinheiro para investir, você põe lá na renda fixa livre de risco, remunera 20%. Qual é a empresa que aqui que dá 20% de lucro? É muito difícil isso. Então, num ambiente de taxa de juros tão baixa, não tem escolha. A economia cresce e cresce pelas mãos do empreendedorismo. É isso que eu acredito. E somando digitalização, tecnologia, falando do mercado financeiro, o mercado financeiro no Brasil é muito seguro. Vocês reparem uma coisa, a crise é a pior crise que a gente já viu, espero que a gente vai ver. Só que não tem nenhum banco quebrando. Ninguém falou de banco balançando. Não existe isso. O sistema financeiro ele é sólido no Brasil. Então, quer dizer, tem coisas muito ruins acontecendo, mas tem coisas positivas também. Então, quando eu decidi, junto com os meus sócios, falar, vamos fazer crédito. Eu fiz crédito a vida inteira, é só isso que eu sei fazer. Espero que a gente faça direito. Até agora a gente está fazendo direito. Vamos fazer crédito. Por quê? Porque você olha, o portfólio de crédito no Brasil hoje, que está no sistema financeiro nacional, é 3,6 tri. Gente, é muita grana. 3,6 tri. Se a Money Money fizer um bi, nós vamos virar unicórnio. Mas tem 3,6 tri no mercado. A gente tem hoje, depois de tantas fusões, aquisições, movimentações, como acho que o Alisson deve ter comentado, 5 bancos cobrindo quase 90% do crédito no Brasil. Isso é um fato. 3 privados e 2 públicos. Ponto. Isso existe. Então, isso é muito ruim. E aí, a gente traz para perto da gente o regulador, que é o Banco Central, que ele sabe que isso é muito ruim. O que está acontecendo hoje? Muitas empresas vão quebrar, isso é um fato. Não tem jeito do cara do restaurante que tem 28 dias de capital de giro ficar 4 meses fechado. Ou o cara tem na pessoa física condição de bancar a operação, ou ele vai quebrar. Infelizmente, isso vai acontecer. Então, na minha opinião, de 25% a 30% das empresas vão entrar em algum tipo de crise profunda. Leia-se crise profunda, vão quebrar, vão parar as atividades, ou vão ficar inadimplentes aí, vão ter uma atividade muito reduzida daqui para frente. Mas a economia é muito grande mesmo assim, e ela vai voltar a existir de um novo tamanho. Se o tamanho vai ser de 10 ou de 8, eu não sei, mas ela vai continuar existindo, ela é muito grande. E esse 3,6 tri de crédito que o mercado tem, ele ainda em relação ao PIB é pouco. Eu não tenho os números aqui de cor, não vou citar dados estatísticos sem certeza, mas eu posso dizer para vocês que a relação dívida-PIB no Brasil, ela é menos da metade do que países em economias mais maduras, ou seja, o crédito tem muito a crescer. Só que, o crédito tem muito a crescer, tem pouco banco para dar crédito. Os bancos aqui têm uma maneira de dar crédito muito arcaica. A digitalização chegando. Quem vai ser o driver desse crescimento? Serão as fintechs e ponto final. Se a Money Money será uma delas, se a Stone será outra delas, porque a Stone também é uma fintech que faz crédito e fará crédito, o Tom faz crédito, fará crédito, isso é natural. O WhatsApp, com a transferência de recursos, fatalmente vai entrar no mundo do crédito. Então, o crédito ele vai sair das mãos desses 3 bancos privados e 2 públicos, e ele vai para outras mãos. E aí, o que a gente tem que fazer? Cuidar da experiência do cliente, fazer um crédito sustentável, e o crédito ele tem que ser uma experiência boa. O cara não tem que pensar no crédito quando está desesperado precisando de dinheiro. Não, ao contrário. Ele tem que usar o crédito para crescer a empresa dele. E as fintechs, e a Money Money faz isso, a gente dá uma experiência legal para o cara. Agora, não dá para a gente... Onde a gente busca dinheiro para dar crédito? A gente busca dinheiro nos investidores, pessoas físicas comuns. Quer dizer, a gente faz o crédito coletivo, de certa forma. Então, da mesma maneira que eu falei que a taxa de juros caiu muito, e ela traz um outro panorama, o rentista, né, como o Paulo Guedes gosta de chamar, ele perdeu aí a sua capacidade de rentabilizar o dinheiro sem tomar nenhum risco. Mas vamos combinar, pessoal, ganhar dinheiro sem tomar risco não existe, não é uma coisa normal. Quando o Alisson montou as empresas dele, o Fábio montou, o Caio montou, eu montei, a gente foi tomar risco, tá certo? Para remunerar um capital que a gente estava investindo.
o risco de dar certo, dar errado, de perder muito dinheiro, de ganhar muito dinheiro. Então, não existe a possibilidade de você pegar todo o seu dinheiro, investir em algum lugar, ganhar muito dinheiro sem tomar nenhum risco. Havia isso porque havia uma economia em construção aqui no Brasil, um sistema financeiro com sérias dificuldades, que a taxa de juros aqui era muito elevada. Então, quer dizer, a Money, as empresas que fazem crédito via plataformas digitais, elas fazem duas coisas. Elas levam o crédito para o empreendedor, para a pequena e média empresa, e da mesma forma elas dão oportunidade de investidores comuns a investirem na economia real. Obviamente tem o risco do crédito, mas tem o retorno. Porque muito me preocupa todo mundo achar que renda variável é a grande coisa e parece que não tem risco aplicar na Bolsa. Acho que é legal ir para a Bolsa, todo mundo tem que ter um pouquinho de dinheiro na Bolsa, faz parte até da educação financeira, mas levar todo o recurso para a Bolsa, você vai tomar um risco, na minha opinião, exagerado, porque existe volatilidade. O pessoal fala, a Bolsa cresceu 37% esse ano, tudo bem, mas como é que foi o gráfico? Onde é que você entrou, onde é que você saiu? Será que você entrou na baixa e saiu na alta, ou será que você entrou na alta e saiu na baixa? Quer dizer, então, tem tudo isso. Mas primeiro, acho que cada vez mais o crédito vai existir para o empreendedor aqui no Brasil, porque é uma necessidade de investimentos. As pessoas precisam investir o dinheiro, tem muito dinheiro represado no Brasil, então a gente vai criar condições para que os investidores levem esse dinheiro para a economia real, e hoje a gente já tem mecanismos para isso e legislação para isso. Segundo, empreender é a arte de acordar inspirado todo dia, saber que você pode transformar de alguma maneira algum mercado, mas tem que saber o que está fazendo, sem dúvida nenhuma, e não tem milagre, quer dizer, as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, é muito trabalho, muito esforço, algum investimento, mas eu sou um pouco contra a frase que, olha, é muito difícil empreender no Brasil. Eu acho que quando você fala de condições de financiamento, como a gente está falando aqui, de legislação, só que acho que poucos países como o Brasil, tantas grandes empresas surgem. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei para a Europa, eu desembarquei lá, eu fui para a Espanha, desembarquei, acho que foi em Barcelona, aí eu comecei a ver lá as placas dos restaurantes. Restaurante tal, desde 1892, restaurante tal, desde 1902. Pô, que legal que as empresas são longevas aqui. Mas, por outro lado, eu imagino o seguinte, é muito difícil você criar novos negócios para competir com esses caras que estão tão consolidados. Parece que esse momento dos caras já aconteceu há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Aqui no Brasil está tudo acontecendo, a gente precisa de tudo. Então, a gente precisa de tudo e a gente é muito criativo. Então, precisa de infraestrutura, a gente precisa de questões de mobilidade, a gente precisa de uma série de coisas. Então, eu acho que empreender no Brasil é difícil, porém, os mercados estão sedentos por novas ideias, por novos produtos, e tem público consumidor. E para fechar, pessoal, vai ter desemprego. Eu não acho que os novos empreendimentos vão conseguir acomodar toda essa massa de pessoas que vão ficar desempregadas. Acho que isso é um problema dos governos centrais. Eu que sou um liberalista nato, acho que tem que ter um pouco de assistencialismo para cuidar das pessoas, porque, além de tudo, a gente está procurando mão de obra especializada. Vocês todos aqui vão concordar comigo, vai procurar um bom desenvolvedor hoje. Não é fácil você encontrar. Então, o Fábio lá na Greens lá tem 70, 100 funcionários. Funcionários que têm alguma especialização ou grande especialização. Então, o problema aí volta para a educação. A gente tem pouca mão de obra especializada, a gente precisa de mão de obra especializada e a gente não vai conseguir, na minha opinião, devolver todas essas vagas para as pessoas trabalharem. Então, alguns vão empreender por necessidade, vão conseguir sobreviver, outros a gente vai ter que cuidar deles de uma outra maneira. Mas a economia vai continuar. Novo normal, ou normal alternativo, enfim, seja lá como a gente vai chamar isso, a gente vai viver. Dentro de uma bolha, com máscara, sem máscara, a gente vai viver. E a economia vai continuar grande, vai continuar importante, e 3,6 tri de crédito existem e vão crescer. Então, vai precisar de muita gente como a gente aqui para poder ajudar essa economia voltar a deslanchar. Acho que é isso, Fábio, que eu queria falar nessa primeira parte.
Legal, Marcos, obrigado. Obrigado por ter trazido essa perspectiva econômica, né, que você trouxe aqui em relação ao mercado. Também contar um pouquinho desse desafio de trazer crédito, né, de unir essas duas pontas que você tem passado aí nos últimos meses. E agora a gente vai para uma rodada de perguntas, né? A gente recebeu muitas perguntas, quero agradecer aqui todo mundo que se cadastrou e mandou perguntas para a gente recebeu agora quase 180 perguntas, então a gente vai selecionar algumas dessas perguntas aqui para tentar seguir no formato, até para aproveitar o tempo de todo mundo, a gente chama de ping-pong, onde eu faço a pergunta para uma pessoa, esse convidado faz a pergunta para o outro convidado, e assim a gente vai passando pelas perguntas que a gente recebeu aqui. Então, eu queria deixar aqui novamente, quem quiser fazer comentários, quem quiser mandar mais perguntas ainda aqui no nosso canal aqui no YouTube, fica à vontade, só escrever lá nos comentários, que a gente tem uma equipe aqui que está fazendo esse filtro aqui e dividindo com a gente. Bom, obrigado aí nesse primeiro tópico que a gente passou, pelos principais pontos aqui, cada um deu o seu ponto de vista. E, dando início aqui nessa primeira rodada, queria fazer uma pergunta para o Caio, e é uma pergunta que acho que todo mundo poderia responder aqui essa pergunta nessa mesa, mas eu vou fazer essa pergunta para o Caio, e aí depois o Caio vai fazer uma pergunta aí na sequência para o Marcos, e a gente vai seguir esse modelo aqui até a gente passar por o máximo de perguntas que a gente conseguir aqui. Então, Caio, queria te fazer uma pergunta que ela é simples na quantidade de texto, mas ela tem um monte de fundamento por trás. Então, a pergunta é o seguinte: o que é empreender para você nessa pandemia? Pô, vou voltar ao Alisson aqui, que falou um monte de coisa que eu concordo muito. Cara, quem tiver muita resposta ainda, já hoje, pode ter certeza que vai ter muita resposta errada, não sei. Acho que eu posso dar uma perspectiva do que é empreender no meio da pandemia, da perspectiva que eu tenho visto daqui, de gente que vem fazendo coisa que está dando certo e do que a gente vem fazendo que está dando certo. Cara, eu acho que empreender no meio da pandemia está sendo um misto de ter coragem para não desistir, com mergulhar muito fundo nos fundamentos do negócio onde você está, e principalmente no cliente que você está. Essas duas coisas. Alguém, não sei agora quem citou, que a gente tem trabalhado mais do que no escritório, que todo mundo tem trabalhado mais. Eu vou falar do meu time. A gente começa todo dia às 9h30, pontualmente, porque é uma dinâmica que nós temos de sala aberta, não dá para não ter contato, então a gente começa todo dia às 9h30, de 9h30 a 10h30 é uma reunião diária com os líderes do time, depois cada um sai para fazer as suas demandas, a sala continua aberta, quando vão terminando, vão entrando na sala, assim sucessivamente. Eu digo para vocês assim, que a maioria dos dias, essa sala fica aberta até meia-noite, meia-noite e meia, vários dias passando de meia-noite, meia-noite e meia. É até engraçado, porque eu estou em casa, eu brinco com as minhas filhas, né? Meninas, bom dia, vou para o trabalho. Aí eu abro a porta da varanda, dou a volta, chego aqui no escritório e estou aqui, entendeu? É isso. Mas assim, tem que mergulhar mesmo, cara, no cliente, no interesse do cliente, na forma de acessar esse cliente. Tá muito difícil não fazer esse trabalho de conhecer o cara, o que mudou e do que ele precisa, e ao mesmo tempo achar que vai ter um bom resultado. Eu diria para você que hoje o Tom tem um resultado melhor do que provavelmente teria no pré-pandemia. Pelo menos o que a gente projetava no pré-pandemia. É meio louco dizer isso. Mas, assim, se eu olho vários indicadores da companhia, indicadores de venda, indicadores de uso, cara, os nossos clientes estão usando muito, assim. Indicadores até, cara, indicadores que eu poderia dizer, indicador de churn. Churn é uma medida difícil, assim, no nosso segmento. Cara, a gente nunca teve um churn tão baixo. Então, as pessoas, de fato, estão usando. E eu acredito que o negócio central foi essa coragem de mergulhar fundo nos fundamentos do negócio e na necessidade do cliente. E dentro desse mergulhar fundo, eu já vou até começar a falar um negócio e emendar na pergunta que eu queria fazer para o Marcos. O Marcos fez uma explanação super boa e assim, um dos pontos cruciais aqui para o microempreendedor, eu vou falar sempre da realidade do microempreendedor, que é o cara que assim, não é o único público que existe, mas é a nossa causa.
A nossa causa, de fato, é transformar a realidade do microempreendedor. E eu falo causa porque é o que nos faz manter vivos e acordando cedo todos os dias. Cara, o ponto mais crucial que a gente tem percebido hoje é que o crédito ele está escasso, mas mesmo quando ele existe para alguém que já se provou de alguma forma. E é meio louco isso, né? Porque o cara, ele precisa, ele vai de algum jeito, ele se prova, e quando ele se prova, ele tem o crédito. Então, olha que loucura. Quem mais precisa de crédito é quem menos tem. E esse cara não tem crédito. Quem menos precisa é o cara que vai conseguir. Fica meio louca a história. Aqui no Tom, a gente tem feito um desafio, é a provocação que eu venho fazendo aos nossos times internos e até aos parceiros que estão trabalhando com a gente em crédito, que é assim, encontre uma maneira de financiar o sujeito que é pequeno, o sujeito que está começando. Porque, como o Marcos falou, no Brasil, cara, o desemprego vai acontecer. Ele já está acontecendo. Só que o desemprego, esse desempregado ele não vai ficar à toa, ele vai precisar fazer alguma coisa. E vai faltar formação para esse cara. Tem várias, você consegue formação de várias maneiras, talvez um pouco de orientação falte. Eu já estou tendo várias ideias que eu posso falar aqui com o Alisson na sequência da nossa conversa, coisas que gostaria de fazer junto com ele. Mas assim, cara, o crédito é o fator fundamental para quem está começando. Porque crédito ele é mais que dinheiro, é o acreditar. Você precisa, esse cara precisa de alguém que acredite nele. O dinheiro faz parte. Assim, dentro da nossa perspectiva de ajuda e construção de uma parceria duradoura com o nosso cliente, faz parte disso um crédito inicial. Hoje nós fazemos um crédito inicial que assim, ó, as maquininhas que nós vendemos são todas subsidiadas. Todas. Nós vendemos as maquininhas por menos da metade do preço que a gente compra. Isso é uma forma de crédito. Tá? Agora, pergunta para o Marcos é o seguinte. Cara, como que a gente pode, como você vê, se você já conhece algum modelo que permita um crédito em dinheiro que seja para um sujeito que está começando, para um sujeito que ficou desempregado e vai começar uma atividade nova? Existe hoje alguém que esteja trabalhando com isso? Existe algum mecanismo para isso? Você conhece algum caso fora do Brasil de alguma empresa, algum instituto que trabalhe com isso? Caio, acho que ótima pergunta, mas é uma pergunta com uma resposta muito difícil. Eu sei te dizer como deveria ser. E é muito simples. É o governo central, seja via alguma agência de fomento, um BNDES, Desenvolve SP, seja o que for, disponibilizar o recurso, a gente cria um fundo de investimentos e cria lá critérios de elegibilidade para incentivar o empreendedorismo. E hoje, as fintechs chegam, eu consigo operar em Manaus daqui tranquilamente, você sabe disso, via os nossos aplicativos. Então, fazer é fácil. Agora, qual é a grande questão? Onde é que está o dinheiro? Onde é que está o fund, né? Como é que a gente faz? Eu vejo algumas formas, Primeiro, incentivado por quê? Se os governos perceberem que o empreendedorismo, o Brasil cresce pelas mãos do empreendedor, sim, e que quanto mais empreendedores, a gente vai ter menos problemas de violência, porque o cara está trabalhando, a gente vai ter mais movimento na economia, mais consumo, e isso gera PIB, a gente pode sim pegar dinheiro público para poder investir nesses empreendedores, sabendo que alguns vão naufragar, outros não. Mas o que eu traria na iniciativa privada, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns bancos, e como eu trabalho desde 1992 em banco, trabalhei desde 92, alguns grandes bancos não eram tão grandes assim, então eu tive a oportunidade de estar muito próximo dos banqueiros. E uma vez um banqueiro, que para mim é um cara incrível, acho que para todo mundo ele falou assim para mim: Marcos, não existe uma carteira ruim, existe uma carteira de empréstimos ruim, existe uma carteira mal precificada. O que ele quis dizer com isso? Eu fui entender uns 10 anos depois. Ele quis dizer o seguinte: se você precificar direito, o resultado da carteira cobre a inadimplência e devolve para o investidor aquilo que ele precisa. Isso ele me falou numa Selic de 20% ou 30% ao ano. Há uma Selic de 2%, o que eu quero dizer?
trazer de investidores, empresários, quem tem caixa para fazer isso, trazer esse dinheiro para um fundo de investimentos e deixar a gente entregar esse dinheiro lá nos clientes do Tom, o cara que vem com uma boa ideia, ou que vem com uma ideia simples, mas que a gente veja que faz algum sentido, no todo, essa carteira ela vai se pagar, porque vai ter um percentual desses caras que não vai conseguir sobreviver, mas tem um percentual que consegue, e esse que consegue paga numa carteira de empréstimos por aquele que não consegue sobreviver. Então, eu acho que hoje não tem, mas eu acho que terá, porque ficou muito claro nessa pandemia a importância da micro, pequena e média empresa. Então, e hoje a gente tem a ferramenta, que são as fintechs, os peer-to-peer, que a gente consegue emprestar dinheiro dentro da legislação do Banco Central, sem infringir nenhuma norma de LGPD, nem nada disso. A gente consegue, tal qual fazem os bancos, entregar o dinheiro de uma maneira rápida, digital, e cobrar isso também. Então, dinheiro público ou privado, fundo de investimentos, critérios bem definidos de elegibilidade. É assim que faz. Precisamos achar o funding. Boa. Boa, excelente. Bom, vamos lá. Eu queria... Vamos lá. Falar, Fabiano. Não, pode continuar aí o ping-pong, cara. E aí, Tá. pode continuar pro Alisson. Só para dar uma visão rápido aqui, a gente está com meio-dia 25, meio-dia 26 agora. A gente tem até meio-dia 35. Então, só para a gente estar organizado no time aí e tentar aproveitar as perguntas ao máximo aí. Vamos lá. Alisson, pô, acho incrível, fora de série, tua trajetória, e eu acredito muito na capacidade do brasileiro em empreender. Eu só estou nesse negócio porque eu acho que a cada dia surgem vários outros negócios interessantes que eu posso ajudar na nossa companhia, a gente vai poder ajudar a financiar. Você que convive tanto com os empreendedores, eu estou superestimando a capacidade do brasileiro, nós somos bons de empreender mesmo. Você acha que nem tanto e a vida executiva pode ser um caminho mais tranquilo para o crescimento do país? O que você pensa do brasileiro como empreendedor? Não, faz total sentido o que você falou, e para mim o fundamento é que o Brasil tem muito problema, e o problema, de fato, é o combustível para quem quer empreender. Aí tem um outro ponto, né? Os empreendedores, quem não empreende ou quem não viveu ainda, acha que tudo nasce com uma boa ideia, né? Deixa eu ter uma ideia aqui, e pelo contrário, tudo nasce quando você conhece de verdade algum problema para resolver. E o Brasil tem uma infinidade de problemas, né? Que vão desde a indústria base até ciência e tecnologia. Então a gente tem a cadeia completa verticalizada. E aí, claro, tem o espírito brasileiro, criativo e guerreiro, que entra com muita força nisso e influencia muito, assim. Uma coisa que, para terminar, então concordando com você e falando que o motivo que eu acho é a infinidade de problemas, e para terminar, eu já entrevistei mais de 200 pessoas no Fora de Série, conheço muita gente e tal, e sempre me perguntam o que tem em comum, né, entre todas essas pessoas. E tem uma coisa, assim, em comum, assim, apesar das histórias diferentes. Todos eles passaram por dificuldades, desde os ricos, os pobres, todos eles tiveram algum tipo de dificuldade. O que iguala todos eles é que na pior delas, eles continuaram, entendeu? Assim, passaram, assim, foram em frente, onde a maioria desiste, e o desistir aqui não é nenhum demérito, né? Assim, eu digo desiste e acaba jogando a toalha ali, mas esses empreendedores que conseguiram vencer, de certa forma, como business, passaram por crises grandes, e eles continuaram. Então, assim, acho que a gente tem, de fato, uma resiliência, acho que o Caio falou, muito forte, a gente já tem esse espírito, porque a gente tem que... Por que isso, né? Porque isso que todos vocês falaram, eu comentei um pouco, a nossa economia aconteceu de tudo nos últimos 30 anos. Então, assim, todo mundo teve que aprender a fazer de tudo, né? Quem estava envolvido no mundo de negócio sabe que teve que aprender de tudo. Então, a gente sabe que dá para passar, dá para continuar, e depois disso tem uma bonança legal ali para quem segurou, e você fica com uma casca, né? Você acumula bola de neve, você não... É importante gerar legado de todos esses desafios, né? Então eu concordo total, eu acho que a gente tem esse diferencial e a gente tem o potencial de problema gigantesco, que é alimento para quem empreende. E aí, perguntando para o Luciano, enfim, é um overview, assim, você na plataforma do Facebook, ela é uma plataforma de negócio, né? Muito clara, cada vez mais, e ela está se inserindo até no modelo de transação, de, enfim, financeiro, etc. Mas falando ainda na plataforma como negócio de divulgação, de marketing e tal, o overview, assim, quem já investia pesado, investiu mais, continuou, acelerou, e quem não, e tem entrada de muita gente nova, testando ali os pequenos e médios empreendedores, colocando ali 500 mil reais por mês,
tentando entender, validar, qual que é o overview desses dois tipos de empresa na plataforma? Boa pergunta. Obrigado, Alisson. Depende bastante da indústria. Tá? A gente, como comentei um pouquinho lá no comecinho, a gente tem algumas indústrias que estão prosperando bastante, né? E-commerce, por exemplo, dos pequenos aos maiores, estão todos prosperando bastante. Tem uma segunda indústria que a gente chama de educação digital natives, que são essas empresas de educação que já nasceram digitais, mesmo pequenininhas, elas estão se beneficiando bastante, né, pela quantidade de pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo e por aí vai. Mas se eu fosse separar só por tamanho de empresas e ignorar essas indústrias, um fenômeno bem interessante a gente viu, sim, uma queda gigantesca no que a gente chama dos pequenos empreendedores que utilizam bastante a ferramenta de forma paga, a plataforma de publicidades, mas está voltando muito rápido também. Qual que é o sinal que a gente está tendo disso? Que, sim, a gente teve um problema enorme, a maioria desses pequenos estão se reinventando e estão começando a voltar de formas diferentes. Eu tenho visto assim, casos excepcionais, só para citar um, por exemplo. Né? Vamos pegar um empreendedor ali do Itaim, então a gente teve uma pessoa que ela montou um spinning, uma academia de spinning, alugou lá um lugarzinho no Itaim, montou uma academia de spinning, e isso foi alguns meses antes da pandemia. E olha que história brilhante, a gente está vendo muito esse comportamento. As pessoas tinham duas possibilidades. Podia ficar ali chorando, fechar a academia e esperar os 4, 5 meses, vai saber quanto tempo mais para reabrir, mas não. O que ela fez? Ela falou, quer saber? Vou reinventar meu business. Ela transformou as bicicletas em alugar a bicicleta para cada pessoa que tiver o desejo. Ela alugou todas as bicicletas da academia dela e usa o espaço para transmitir as aulas para essas pessoas que alugaram de forma gratuita. Eu achei, e esse é uma pessoa que está anunciando, que voltou a anunciar rapidamente. O que eu achei brilhante essa história? Que eu falo que, né, o que é empreender nesse tempo de pandemia? Depende muito, mas eu falo que é encontrar formas diferentes de fazer as mesmas coisas anteriores. E a gente está vendo muito pequeno empreendedor fazendo isso, encontrando formas diferentes de fazer a mesma coisa, como o exemplo que eu dei agora da academia de spinning. Legal, Lu, muito legal essa história, que é um pouco se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou aqui no papo de hoje, né, é isso, né? Olhar a oportunidade, ao mesmo tempo se reinventar, tentar fazer diferente, né, alguma coisa, e no final das contas está gerando business, né, está gerando negócio, porque certamente está pagando um valor ali para poder assistir a live, a aula de spinning, né, ao vivo, etc. Você tem potencial de atingir até mais pessoas que você tinha fisicamente numa sala ali que caberiam, sei lá, 20, 30 pessoas, né? A gente está chegando no final aqui do nosso Greens Speaker, essa segunda edição. Queria agradecer a todo mundo que se conectou. A gente teve mais de 430 pessoas conectadas aqui hoje, um número bastante expressivo. Agradecer muito aos nossos convidados de hoje, o Marcos da Money Money, o Luciano Santos, do Facebook, o Caio do Tom e o Alisson do Fora de Série. Foi um prazer dividir esse tempo com vocês. Tenho certeza que foi muito útil para quem pôde estar com a gente aqui, pôde aprender. E eu fico muito feliz também, em nome da Greens aqui, de poder ter mediado esse papo. E agradecer novamente aos meus sócios, o Marcelo e o PH, que me deram essa oportunidade de empreender também. Enfim, a gente vai disponibilizar esse conteúdo também para vocês. Depois a gente vai deixar aberto no nosso canal, no YouTube, para quem quiser depois assistir com mais calma ou compartilhar com alguém. Então, meu muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana, um ótimo dia e vamos continuar nesse espírito aí que eu acho que o Brasil está precisando. Obrigado novamente, gente. Boa.